Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que parece uma coisa, mas que na verdade esconde um mundo de complexidade. O adoecimento de quem vive para agradar os outros. Sabe? É aquele padrão que muita gente até confunde com ser bonzinho, mas que no fundo pode ser um caminho silencioso direto para o esgotamento. E a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa aí, e ela é o centro de tudo. Será mesmo que concordar sempre, estar sempre disponível, nunca falar um não, será que isso é o máximo da gentileza? É uma ideia que, poxa, muita gente aprende desde cedo, né? Mas a nossa análise de hoje vai desafiar a gente a olhar para isso de um jeito totalmente diferente. E aqui, ó, é que tá a grande virada. Essa busca sem fim por agradar, na verdade, pode ser uma maneira de se abandonar. É uma frase forte, eu sei, mas ela obriga a gente a pensar. Quando se diz sim para todo mundo, para quem é que se está dizendo não? E a resposta, na maioria das vezes, é para si mesmo. Então, vamos começar a desembrulhar essa história. A primeira parte da nossa jornada é justamente entender essa aparência, o que a gente está chamando aqui de a máscara da gentileza. É aquilo que todo mundo vê, sabe? A fachada que é construída com tanto esforço. Vamos dar uma olhada em alguns desses comportamentos na prática. Ignorar os próprios limites. O que é isso? É ir muito além do cansaço, do tempo, da própria energia. É engolir sentimentos, guardar para si a frustração, a tristeza, só para não incomodar ninguém. E talvez o mais sutil de todos, se moldar para caber no que os outros esperam. É quase como ser um camaleão social que acaba perdendo a própria cor no meio do caminho. Agora vamos avançar um pouco para ver o que acontece por trás dessa máscara. Essa é a parte que ninguém costuma ver. O custo real de viver para agradar. O desgaste interno. Porque, olha, enquanto por fora a performance pode ser impecável, por dentro a história é bem diferente. E aqui a gente vê essa divisão de uma forma muito clara. Por fora, a imagem é de harmonia, de controle, aquela pessoa que dá conta de tudo e de todos. Só que por dentro, a pressão constante começa a corroer a paz, dando início a um esgotamento que vai chegando de mansinho, em silêncio. E qual é o preço dessa performance toda? Bom, o custo oculto é alto. Começa a surgir a ansiedade, aquela preocupação constante em manter as aparências. Vem a culpa, que aparece só de pensar em colocar as próprias necessidades em primeiro lugar. A exaustão emocional, que é o que acontece quando se carrega o peso das expectativas de todo mundo nas costas. E no fim, a sensação, que é devastadora, de não saber mais quem se é de verdade. No fim das contas, a conclusão é meio que inevitável. Essa busca por validação externa, por ser aceito e querido por todo mundo, ela tem um preço. E como a gente está vendo, é um preço que se paga com a própria saúde mental e o bem-estar. É uma dívida que só vai aumentando com o tempo. Mas calma, nem tudo é tão sombrio assim. Agora, a nossa análise vai para um lugar de mais esperança. Vamos falar sobre o início da cura. Porque reconhecer o problema já é o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, para encontrar a solução. A cura não é sobre aprender uma técnica super complexa ou virar outra pessoa do dia para a noite. A cura, como está definido aqui, é uma mudança de percepção. É aquela compreensão profunda e libertadora de que a nossa autenticidade não depende da aprovação de todo mundo. É sobre trocar a necessidade de ser gostado pela coragem de ser real. O terapeuta Elton Oliveira, de onde vem essa análise, lembra a gente que essa jornada muitas vezes pode ter a ajuda de uma orientação. O autoconhecimento funciona como uma ferramenta para entender por que esse padrão existe, enquanto aprender a colocar limites é a prática que protege a nossa energia e a nossa identidade. Estamos chegando ao finalzinho da nossa análise e agora é hora de focar na mensagem central, na lição mais poderosa que a gente pode tirar de tudo isso. A mensagem principal que fica é essa, uma verdade que parece simples, mas que é profundamente transformadora. A tentativa de agradar a todo mundo é uma corrida que não tem linha de chegada, sabe? Por outro lado, o autorrespeito, bom, ele é a base para construir uma vida autêntica e saudável. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Em um mundo que o tempo todo pede nosso tempo, nossa energia, nossa concordância, talvez o ato mais revolucionário seja direcionar o primeiro e mais importante sim para dentro. Um sim para as próprias necessidades, para os próprios limites e para a própria verdade. O que será que mudaria se esse fosse o ponto de partida?